seja bem-vindo ao nosso canal Saúde na Prática. Hoje vamos falar sobre alimentos para diabetes, dicas para controle do diabetes, dieta para diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. A diabetes é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo usa a glicose, que é o principal combustível para as células. A glicose vem dos alimentos que consumimos, especialmente os carboidratos, e é transportada pelo sangue até as células, onde é usada para gerar energia. Para que isso aconteça, é necessário que o pâncreas produza um hormônio chamado insulina, que facilita a entrada da glicose nas células. Quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não responde bem à insulina, a glicose se acumula no sangue, causando a hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue. Isso pode trazer sérias complicações para a saúde, como problemas nos olhos, nos rins, nos nervos, no coração e nos vasos sanguíneos. Existem dois tipos principais de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que ocorre quando o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina, destruindo-as. Isso faz com que o corpo não produza insulina nenhuma, e por isso as pessoas com diabetes tipo 1 precisam tomar insulina injetável todos os dias para controlar a glicemia. O diabetes tipo 2 é o mais comum, e ocorre quando o pâncreas produz insulina, mas em quantidade insuficiente ou de baixa qualidade, ou quando o corpo desenvolve resistência à insulina, ou seja, as células não respondem bem à ação da insulina. O diabetes tipo 2 está relacionado a fatores como obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, idade avançada e histórico familiar. Tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2 podem ser controlados com uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e o uso de medicamentos quando necessário. A alimentação é um dos pilares do tratamento do diabetes, pois os alimentos influenciam diretamente nos níveis de glicose no sangue. Mas afinal, o que o diabético pode comer? Quais são os alimentos que ajudam a controlar o diabetes? Quais são os alimentos que devem ser evitados? Vamos ver agora algumas dicas de alimentação para diabéticos, baseadas nas recomendações de nutricionistas e endocrinologistas. A primeira dica é priorizar os alimentos ricos em fibras, que são substâncias que não são digeridas pelo organismo, mas que ajudam a regular o trânsito intestinal, a reduzir o colesterol, a aumentar a saciedade e a diminuir a absorção de glicose pelo sangue. As fibras estão presentes em alimentos como cereais integrais, leguminosas, frutas, verduras e legumes. Os cereais integrais são aqueles que não passam por um processo de refinamento, e por isso mantêm a casca, o farelo e o germen, que são as partes mais ricas em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Alguns exemplos de cereais integrais são o arroz integral, o pão integral, o macarrão integral, a aveia, a quinoa e o milho. As leguminosas são as sementes que crescem dentro de vagens, como o feijão, a soja, o grão de bico, a lentilha e a ervilha. Elas são fontes de fibras, proteínas, ferro, cálcio, magnésio e ácido fólico, e ajudam a controlar a glicemia e a prevenir a anemia. As frutas são alimentos que contêm frutose, que é um tipo de açúcar natural, mas também contêm fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, que trazem benefícios para a saúde. As frutas devem ser consumidas com moderação, preferencialmente com casca inteiras e em pequenas porções, pois assim elas têm um menor índice glicêmico, que é a capacidade de elevar a glicose no sangue. Algumas frutas que têm baixo índice glicêmico são o morango, a maçã, a pera, a ameixa, o mirtilo, o limão e a tangerina. As verduras e os legumes são alimentos que contêm poucas calorias, mas muitas fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, que protegem as células dos danos causados pelos radicais livres. Eles devem ser consumidos diariamente, de preferência crus ou cozidos no vapor, para preservar seus nutrientes. Alguns exemplos de verduras e legumes são a alface, o tomate, a rúcula, o agrião, a acelga, a abóbora, a vagem, a cebola, o alho, o brócolis, a couve-flor, a couve, o espinafre, a berinjela e a cenoura. A segunda dica é consumir proteínas magras, que são aquelas que têm pouca gordura, mas que são importantes para a formação e a manutenção dos músculos, dos ossos, da pele, do cabelo, das unhas, dos hormônios e dos anticorpos. As proteínas magras também ajudam a aumentar a saciedade e a evitar a perda de massa muscular, que é comum em pessoas com diabetes. As principais fontes de proteínas magras são os peixes, as carnes brancas, como o frango e o peru, o tofu, que é um queijo feito de soja, os ovos e as carnes bovinas magras, como o músculo e o patinho.
Esses alimentos devem ser preparados de forma saudável, sem frituras, sem molhos gordurosos e sem excesso de sal. A terceira dica é incluir gorduras saudáveis na alimentação, que são aquelas que têm efeitos benéficos para o coração, para o cérebro e para o controle do colesterol. As gorduras saudáveis são as insaturadas, que podem ser divididas em monoinsaturadas e poliinsaturadas, e que estão presentes em alimentos como o azeite de oliva, o óleo de abacate, o óleo de semente de uva, o óleo de linhaça, as oleaginosas, as sementes e os peixes gordos. As oleaginosas são as frutas que têm uma casca dura e um interior oleoso, como a castanha, o amendoim, a avelã, a noz, a castanha do Pará e a amêndoa. Elas são fontes de gorduras insaturadas, fibras, proteínas, magnésio, selênio e vitamina E, e ajudam a prevenir doenças cardiovasculares, a melhorar o humor e a memória, e a controlar o apetite. As sementes são os grãos que dão origem a novas plantas, como a chia, a linhaça, o gergelim e a abóbora. Elas são fontes de gorduras insaturadas, fibras, proteínas, cálcio, ferro, zinco e ômega 3, e ajudam a reduzir a inflamação, a regular a pressão arterial, a melhorar a imunidade e a prevenir a constipação. Os peixes gordos são aqueles que têm uma camada de gordura entre a pele e a carne, como o salmão, a sardinha, a cavala, o atum e o arenque. Eles são fontes de gorduras insaturadas, especialmente o ômega 3, que é um tipo de gordura essencial, que o corpo não produz e que precisa ser obtida pela alimentação. O ômega 3 tem ação anti-inflamatória, antitrombótica e vasodilatadora, e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, a melhorar a função cerebral e a proteger a retina. A quarta dica é evitar os alimentos que elevam rapidamente a glicose no sangue, que são aqueles que têm alto índice glicêmico, que são ricos em carboidratos simples, que são de fácil digestão e absorção, e que têm poucas fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Esses alimentos podem causar picos de glicemia, que são prejudiciais para a saúde e para o controle do diabetes. Alguns exemplos de alimentos que têm alto índice glicêmico são o açúcar, o mel, o xarope de milho, o xarope de glicose, o xarope de frutose, os doces, os refrigerantes. Os sucos de frutas industrializados, as balas, os chicletes, os sorvetes, os bolos, os biscoitos, os pães brancos, o arroz branco, o macarrão branco, as batatas, a mandioca, o milho e as farinhas refinadas. Esses alimentos devem ser evitados ou consumidos com muita moderação, e sempre acompanhados de outros alimentos que tenham fibras, proteínas e gorduras saudáveis, para reduzir o impacto na glicemia. Por exemplo, se você quiser comer uma fruta que tenha alto índice glicêmico, como a banana, a manga, a uva ou o abacaxi, você pode combiná-la com uma oleaginosa, como uma castanha ou com uma semente como a chia ou com o iogurte natural, que são alimentos que têm baixo índice glicêmico e que vão equilibrar a refeição. A quinta dica é beber bastante água, que é o melhor líquido para hidratar o organismo, para eliminar as toxinas, para regular a temperatura corporal e para facilitar o funcionamento dos rins, do fígado e do intestino. A água também ajuda a controlar o apetite, pois muitas vezes a sensação de sede é confundida com a de fome. A recomendação é beber pelo menos 2 litros de água por dia ou mais, dependendo do clima, da atividade física e das condições de saúde. A água pode ser consumida pura, ou aromatizada com frutas, ervas ou especiarias como limão, hortelã, gengibre, canela, cravo ou cardamomo. Evite os líquidos que contêm açúcar, cafeína, álcool ou corantes, como os refrigerantes, os sucos de caixinha, os chás prontos, as bebidas energéticas e as bebidas alcoólicas, pois eles podem desidratar, aumentar a glicemia, prejudicar o sono, irritar o estômago e o fígado, e interferir na ação da insulina e dos medicamentos. A sexta dica é ter horários regulares para as refeições, e não ficar muito tempo sem comer, pois isso pode causar hipoglicemia, que é a queda excessiva da glicose no sangue, que pode provocar sintomas como tremores, suor frio, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão mental e até desmaio. A hipoglicemia pode ser perigosa, especialmente para as pessoas que usam insulina ou medicamentos que estimulam a produção de insulina pelo pâncreas. O ideal é fazer de 5 a 6 refeições por dia, sendo 3 principais, que são o café da manhã, o almoço e o jantar, e 2 ou 3 lanches intermediários, que são o lanche da manhã, o lanche da tarde e a ceia. Cada refeição deve ter uma quantidade adequada de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e minerais, e deve ser balanceada, variada e colorida. Evite pular refeições, comer em excesso, beliscar entre as refeições, comer muito rápido ou muito devagar, e comer assistindo TV,
usando o celular ou fazendo outras atividades, pois isso pode prejudicar a digestão, a saciedade e o controle da glicemia. A sétima dica é usar temperos naturais para realçar o sabor dos alimentos e evitar o excesso de sal, de açúcar e de gorduras. O sal é o principal responsável pelo aumento da pressão arterial, que é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte entre os diabéticos. O açúcar é o principal responsável pelo aumento da glicemia, que é a principal característica do diabetes. As gorduras são as principais responsáveis pelo aumento do colesterol, que é outro fator de risco para as doenças cardiovasculares. Por isso, é importante reduzir o consumo de sal, de açúcar e de gorduras, e substituí-los por temperos naturais, que são ricos em sabor, em aroma e em propriedades medicinais. Alguns exemplos de temperos naturais são o alho, a cebola, o orégano, o manjericão, o alecrim, o tomilho, a salsinha, a cebolinha, o coentro, a hortelã, o louro, o curry, o açafrão, o cominho, a páprica, a pimenta, o limão, o vinagre, o iogurte e a mostarda. Essas foram as 7 dicas de alimentação para diabéticos que eu preparei para você. Espero que tenham gostado e que possam colocá-las em prática no seu dia a dia. Lembre-se que uma alimentação saudável é fundamental para o controle do diabetes, mas não é o único fator. Você também precisa fazer exercícios físicos regularmente, monitorar a sua glicemia, seguir o tratamento prescrito pelo seu médico e ter hábitos de vida saudáveis, como dormir bem, controlar o estresse, evitar o tabagismo e o alcoolismo, e cuidar da sua saúde mental e emocional. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!